Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentar você, irmão, irmã, com a gloriosa paz do Senhor. E dizer que você, nesta noite, escolheu um bom lugar para você estar. Escolheu estar aqui. E aqui, com certeza, juntos, nós vamos aprendermos um pouco daquilo que Deus tem reservado para nós. Estou aqui simplesmente nas condições de vaso, para ser usado a seu favor. Estou aqui em condições de vaso para ministrar aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Eu vou estar ministrando, mas à medida que eu estou ministrando, à medida que eu vou estar falando, eu vou estar falando também, eu vou estar aprendendo também. Porque quando a gente está falando, a gente está ensinando ou está falando aquilo que a gente precisa ouvir e precisa aprender. Então, primeiro, Deus com certeza vai estar falando comigo e em sequência com todos vocês que aqui estão. Posso dizer que o tempo de vocês aqui nessa noite não vai ser perdido, não vai ser em vão, não vai ser desperdiçado. Por quê? Porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite, reservada exclusivamente para nós. E nós que estamos aqui, somos nós que precisamos ouvir essa palavra, tá? Eu quero convidar você a estar abrindo aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, vou ler 4 versículos e vou estar falando de alguma coisa do que eu entendi, que Deus falou comigo nesses versículos. Mateus 7, a partir do versículo 24. Muito conhecido, mas muito atual também. Muito conhecido, mas muito abençoado. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, inteligente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor possa me dar, nesta noite, capacidade, possa me dar possibilidade para que eu ministre esta palavra segundo aquilo que Ele tem neste texto lido, e que nós possamos sermos abençoados com esta palavra. Eu dei um tema para essa palavra: a Bíblia como sustentáculo para a vida cristã. A Bíblia como sustentáculo do cristão. E vou tentar expressar alguma coisa que eu tirei desse texto. A Bíblia como sustentáculo para a vida do cristão. Antes eu quero, porém, estar fazendo alguma consideração sobre a Bíblia. O que vem a ser a Bíblia, o que é a Bíblia para nós. E o apóstolo Paulo chegou até a dizer
porque ele não envergonha desta palavra, ou seja, ele não envergonha da Bíblia. Ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, irmãos, a Bíblia, para nós é um orgulho, Divaldinho. É um orgulho nós carregarmos a Bíblia. É um orgulho para nós termos a Bíblia. E existe até pessoas que se envergonham de andar com a Bíblia. Existem pessoas que acham que é vergonhoso eu sair com a Bíblia na mão, ou alguém descobrir que ele está com a Bíblia. E às vezes carrega até a Bíblia dentro de uma bolsa, não para ser mais fácil de carregar, mas às vezes alguns, talvez seja para não andar com ela na mão, passando pelas ruas da cidade. Mas é orgulho para nós termos a Bíblia como nossa bússola, como nossa fonte de orientação. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável de sabedoria. Apesar de ser o livro mais lido e conhecido do mundo, muitas pessoas têm dúvidas sobre a Bíblia, se ela é mesmo, de fato, a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que duvidam se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Mas aqui diz, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A palavra Bíblia é derivada de um vocábulo grego, biblon, que significa conjunto de livros, ou ao todo são 66 livros, sendo 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. A Bíblia, quem escreveu a Bíblia? Nós encontramos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, ou seja, 40 homens que escreveram a Bíblia, num período são 66 livros, como eu disse, e foi escrita por 40 autores, mas todos inspirados. Eles foram simplesmente instrumento. A Bíblia não expressa a mente humana, a Bíblia não expressa a opinião do homem, dos escritores que a escreveu, mas eles escreveu inspirado pelo Espírito Santo, porque diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Foi escrita num período de mais ou menos de 1.600 anos. O Velho Testamento foi escrito cerca de 1445 anos antes de Cristo, e o que foi o Gênesis, talvez Jó, o Velho Testamento. E o Novo Testamento, Apocalipse, que fecha a Bíblia, foi escrito por cerca do ano 90 a 96 anos depois de Cristo. A Bíblia foi escrita por inspiração humana, como eu já disse. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Qual o propósito da Bíblia? A Bíblia tem o propósito de apresentar Jesus ao homem. Existe algo importante na Bíblia para o mundo, para a mudança de nossas vidas. A Bíblia muda a vida do homem. É impossível alguém ler a Bíblia com o coração, com o intuito, com a intenção de aplicá-la na sua vida e não sofrer mudança pela leitura da Bíblia. Todos aqueles que lerem a Bíblia buscando nela algo da parte de Deus, ele sofre mudança de vida para melhor. Então, a Bíblia
esse livro. E é desse livro, e é dessa Bíblia, e é desta palavra que eu vou estar falando nessa noite. Vamos ao texto que eu li. Eu li um texto, que neste texto, vocês puderam observar, que as palavras desse texto, é as palavras de quem? Do próprio Jesus. O texto que eu li aqui nessa noite, não foi um texto, não foi expresso a palavra, não foi a ideia, não foi escrito, ou seja, não foi a palavra de Mateus, de João, de Tiago, ou seja, de qualquer um dos apóstolos. A palavra aqui é a palavra do próprio Jesus. Jesus ensinava pela sinagoga. E ao ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, ao ele ensinar, ele pôde entender, ele pôde classificar. Quantos? 2 tipos de ouvinte. Ele classificou, nós podemos ver aqui nesse texto, bem explícito, bem claro, 2 tipos de ouvintes. Quais são eles? Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta ou ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Que nós vemos um tipo de ouvinte. Vocês perceberam qual é esse tipo de ouvinte? Vamos, irmãos. Todos ouvem. Os 2 tipos de ouvinte. É 2 tipos de ouvinte aqui. Ouve e as pratica. Já naquela época de Jesus, irmãos, ele pôde observar isso, acompanhando ele, ouvindo aquilo que ele estava ensinando, ouvindo aquilo que ele estava falando. Tinha 2 classes de pessoas. Aqueles que ouviam a sua palavra e as praticava. Aprove Deus. Eu estou falando aqui nessa noite para esse primeiro grupo. Eu não posso classificar nenhum de vocês que estão aqui. Que você é ouvindo praticante ou que não seja, ou não. Cabe a cada um de nós, cabe a cada uma de vocês, cada pessoa que se faz presente aqui nesta noite, fazer a sua própria análise. Será que eu estou sendo um ouvinte praticante da palavra? Ou eu estou sendo um ouvinte que não pratica? Estarei falando aqui primeiramente no primeiro grupo de ouvinte, que é aquele que ouve e obedece. Quando aquele que ouve e obedece, aquele que muda de vida, ao ouvir a palavra, abre o seu coração, deixa a palavra penetrar na sua vida, no seu coração. Para esses aí existe ou acontece uma mudança de vida. Por quê? Porque ele é ouvinte praticante. Ele é um ouvinte praticante. Jesus comparou este a uma pessoa que constrói sobre uma rocha. A pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra, deixa a palavra fazer o efeito em sua vida, mudar a sua vida, abre o seu coração. Jesus comparou este ouvinte como aquele que constrói um edifício, que constrói uma casa sobre uma rocha. Que você possa ser
esse tipo de ouvinte, que você pode ser classificado nessa noite, não por mim, mas pelo próprio Jesus, como esse tipo de ouvinte. Jesus disse que é como o homem prudente. Jesus chamou esse tipo de ouvinte, ou classificou também como um ouvinte, uma pessoa prudente, uma pessoa inteligente, que sabe aonde está construindo, que sabe construir, que constrói sobre a base. Qual que é essa base? Sobre a rocha, sobre a palavra. Aquele que constrói sobre a rocha ou sobre a palavra de Deus, quando vem os vendavais, Jesus disse que quando vem os vendavais, foi Jesus que disse, a casa não vai cair, a casa não vai desmoronar. Por quê? Porque está edificada sobre uma rocha. É como falar para nós hoje, é como se estivesse falando para você hoje. Você está construindo sobre o quê? A sua vida espiritual está sendo construída sobre o quê? Sobre qual a base? Os vendavais da vida. Aqui fala dos problemas que surgem. Jesus falou que aquele que construiu sobre a rocha, veio o temporal, veio o vento, veio a chuva, bateu contra aquela casa. E a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aqui eu posso ver Jesus querendo mostrar para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele mostrando que esses vendavais são as lutas. Podemos fazer sim essa aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje. Quando nós estamos construindo e tendo a palavra como a base da nossa vida espiritual, tendo a Bíblia como a nossa base para a nossa construção espiritual, mesmo que venham os vendavais, a nossa casa não vai cair. Às vezes vem as decepções, vem as críticas, vem as perseguições. Às vezes momentos estamos com a saúde boa, mas há momentos que estamos enfermos, que somos cometidos pelas enfermidades. Momentos que estamos abastados, temos tudo em nossas mãos, mas às vezes é os momentos das crises financeiras, das crises familiares, das crises mesmo até emocionais, que vêm sobre nossas vidas. Mas se nós estivermos firmados na palavra, se estivermos firmados na palavra, posso ter certeza, termos certeza que nós não vamos nos abalar, nós não vamos cair. E lendo essa palavra, meditando nessa palavra, hoje quando eu pensava na minha responsabilidade de estar transmitindo a palavra, eu comecei a pensar, quantas pessoas têm caído, quantas pessoas têm desistido da fé, porque não edificaram a sua vida espiritual com a palavra. Eram simplesmente ouvintes, não eram ouvintes prudentes, não eram ouvintes sábios, inteligentes, não soube edificar, não construiu sobre a palavra. Por isso, na hora que vê os problemas na vida, ele desistiu da sua vida cristã, abandonou o seu ministério, abandonou a sua carreira cristã, abandonou a sua vida espiritual, a sua vida cristã, porque veio as lutas
E ele não estava preparado para passar ou para resistir àquelas lutas, porque não edificou sobre a palavra, sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Quem tem a Bíblia como fonte de ensino, quem tem a Bíblia como a base, como fundamento para a sua vida espiritual, não são confundidos pelos ensinos de heresias, os falsos ensinos que às vezes você depara diante dele. Você não é confundido porque você aprendeu com a Bíblia. E o Senhor disse, isso aí, o Senhor dizendo que o seu povo estava perecendo, porque estava faltando-lhes conhecimento. Mas eu tenho certeza que aqui nessa noite, eu estou falando para pessoas que têm procurado conhecimento, que têm procurado o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu fundamento na Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Precisamos ler a Bíblia. E ao pensarmos em lermos a Bíblia, temos alguns motivos pelo qual devemos ler a Bíblia. E o primeiro motivo pelo qual eu devo ler a Bíblia é porque ela é a revelação de Deus para nossas vidas. O segundo motivo pelo qual eu devo ler a Bíblia, porque ela é a dádiva de Deus para nós, a sua igreja, o seu povo. Devo ler a Bíblia porque é sustentáculo da nossa vida cristã. É a Bíblia que nos sustenta. Foi o que eu li aqui nessa noite. Aquele que edifica, aquele que se constrói sobre o fundamento que é a Bíblia, ele não é confundido por nada. Então, o terceiro motivo é porque a Bíblia é o sustentáculo, é a Bíblia que nos sustenta, é a Bíblia que nos edifica. E em quarto ponto, porque eu devo ler a Bíblia? Porque a Bíblia promove o meu crescimento espiritual. A Bíblia é o alimento espiritual. É ela, é nela que nós devemos nos alimentar a nossa vida espiritual. Tem muita gente, tem muitas pessoas que está procurando ou que está substituindo a Bíblia por outros livros. E é muito bom que nós leamos outros livros. Tem vários escritores que escrevem e que têm escrevido, que tem nas livrarias por aí, muitos livros que são aconselhados, que eu aconselho você a ler, mas não para substituir a Bíblia. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é insubstituível para a nossa vida. Nada substitui a Bíblia. Nada, leitura nenhuma substitui a leitura da Bíblia. Devemos ler e aplicá-los na nossa vida. O próprio Jesus disse que o povo, que erramos às vezes por não conhecer a Bíblia. Alguém lê para mim aí Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus está dizendo por que é que nós erramos.
por que que o crente erra. Por que que erramos como cristãos, como bons cristãos, como obreiro, como bom esposo, como boa esposa, como bom filho. Por que que é que nós erramos? Alguém lê para mim? Jesus disse, foi palavra de Jesus. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A falta de conhecimento das Escrituras, a falta de leitura bíblica, a falta de meditarmos nesta palavra, tem sido a causa de muitas pessoas errarem. Tem sido a causa de muitas pessoas se desviarem. Tem sido a causa de muitas pessoas se distanciar de Deus, por falta de ler, de meditar, de conhecer a palavra e o poder de Deus. Mas que depois desse ensino, você possa pensar mais na meditação da palavra, na leitura da palavra. O pastor está desenvolvendo o trabalho nesse ano da leitura bíblica com toda a igreja. Essa leitura que nós estamos fazendo, que o pastor lançou como desafio para a igreja. Essa leitura não é direcionada só para um grupo de pessoas, não. É para todos os crentes desta igreja e quantos outros quiserem vir para ler aqui conosco. Mas essa leitura também, o pastor não lançou esse desafio, na intenção de substituir a leitura que você, que eu, que nós devemos fazer todos os dias na nossa casa. Não é a intenção dele. É a intenção de nós lermos juntos a palavra. Esta leitura que nós estamos fazendo aqui, que vamos fazer em nome de Jesus, durante todo esse ano de 2013, nós vamos ler a Bíblia aqui juntos. Mas ela não vai substituir a sua meditação lá na sua casa, a sua leitura lá na sua casa. Não. Continua lendo a Bíblia, que você vai se tornar muito mais sábio. Se você já é sábio, você vai se tornar mais sábio ainda. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Jesus disse isso. E nós não vamos deixar que nós venhamos errar, porque estamos faltando leitura da Bíblia. Não vamos deixar que isso venha acontecer de nós errarmos, pastor Gerson, como obreiro, por falta do conhecimento, por falta da leitura da Bíblia. Não vamos deixar que isso aconteça na nossa vida. Não vamos deixar que a falta da leitura da Bíblia, a falta do conhecimento de Deus, do poder de Deus, da sua palavra, que venha ser motivo para nós sermos um esposo relaxado, uma esposa relaxada, uma má esposa, um péssimo esposo. Não. Nós vamos estarmos lendo a Bíblia, porque se nós continuarmos lendo a Bíblia, ela vai nos ensinar a sermos melhor esposo, a ser melhor esposa. Ela vai nos ensinar a sermos melhor obreiro. Ela vai nos ensinar a ser melhor crente. Ela vai nos ensinar a ser um melhor cidadão. Ela vai nos ensinar a ser melhor pai. A Bíblia vai nos ensinar a ser melhores filhos. Ela vai te ensinar a ser melhor líder. Ela vai te ensinar a ser melhor liderado. Porque a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia muitas vezes vai de encontro. Às vezes a Bíblia nos confronta.
E quando ela nos confronta, nós somos obrigados a nos rendermos a ela. Se ela falar que eu tenho que ser melhor líder, eu tenho que ser. Na leitura da Bíblia eu vou aprender isso, que eu tenho que melhorar como líder, que eu tenho que melhorar como homem de Deus, que eu tenho que melhorar como pastor, que eu tenho que melhorar como esposo, e assim por diante. A Bíblia vai me ensinar isso. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós estamos deixando de aprender de Deus, porque só a Bíblia ensina a respeito de Deus. Se você quiser aprender alguma coisa sobre matemática, tem livros que vai te ensinar sobre matemática. Se você quiser aprender alguma coisa sobre o corpo humano, tem livros que vai te ensinar. Se você quiser aprender alguma coisa sobre a física, tem livros que você vai aprender, tem professores que vai te ensinar, tem cursos específicos. Mas se você quiser, se você interessar por aprender sobre Deus, você tem que ler a Bíblia. Você não vai encontrar em outro livro, a não ser na Bíblia. E sábio é aquele que lê a Bíblia. Aquele que lê e as pratica. Jesus disse que aquele que lê, aquele que escuta, aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele comparou como homem sábio, como homem inteligente, que sabe aonde construir a sua casa. Examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Deus, que ensinou para Josué, quando Deus convocou Josué para assumir a liderança do povo judeu no lugar de Moisés, como substituto de Moisés. Aí uma das recomendações que Deus fez para Josué, está no capítulo 1, versículo 8 de Josué. Nós vemos a recomendação de Deus, o cuidado de Deus com Josué, a preocupação de Deus para com a vida de Josué como líder, como homem, separado, escolhido, para liderar o povo. E Deus disse para Moisés esta palavra. Veja o que Deus disse para Moisés. Versículo 8 de Josué 1, diz assim: olha, o seu sucesso, a sua vitória, está baseada nessas observações. Quais são? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. O sucesso de Josué como líder estava aqui. Observar, meditar, não apartar, não distanciar da palavra de Deus. Quer que eu te diga uma coisa aqui? O seu sucesso
na sua vida, e posso falar aqui com muita propriedade, em todas as áreas da sua vida, está nisso aqui. Em observar a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus. Só na hora que está no culto? Só na hora que está aqui? Se você fizer assim, só na hora que está aqui, sabe o que acontece? Na hora que você estiver lá no seu trabalho, você está desprovido, você vai pecar, você vai errar, você vai proceder de forma errada, de forma que contraria os princípios divinos e os mandamentos do Senhor. Mas Deus disse para Moisés que era para ele meditar, pastor, era dia e noite. Deus falou para Josué, diz, ó Josué, é dia e noite, é ao deitar, é ao levantar, você tem que estar meditando nessa palavra, porque o sucesso para a sua vida, como líder, está aqui. Meu irmão, minha irmã, o teu sucesso, como homem de Deus, como cristão, como pessoa separada por Deus, como pessoa escolhida por Deus, está nisso aqui, a observação da palavra de Deus. E como eu disse, não só quando você vem para a igreja, mas por onde você estiver passando, por onde você estiver andando, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, no seu colégio, lá onde você estiver, como patrão, como funcionário, como chefe, como líder, como liderado, medita nesta palavra, porque o teu sucesso está aqui, na meditação da palavra. Por isso que eu coloquei esse tema. A Bíblia, a palavra como sustentáculo do cristão. Foi de propósito que eu coloquei esse tema. Deus disse para Moisés, e essa palavra é para você nessa noite. Eu posso ver Deus falando conosco aqui nessa noite. Eu posso ouvir a voz do Senhor falando comigo aqui agora. Ouça aí também esta palavra de Deus para a sua vida. Deus falando no teu ouvido. Medita na palavra. Deleita-te na palavra. Descansa-te na palavra. Confia na palavra. Porque ela é poderosa para mudar a tua vida. Ela é poderosa para dar descanso para a tua alma. Medite na palavra. Ouça o conselho de Deus para você nessa noite. Eu não sei se você prestou atenção nos versículos que eu citei aqui nessa noite. Como, por exemplo, Deus dizendo, o meu povo erra porque não está faltando conhecimento da palavra. Será que você pensou nisso? Será que você meditou ou você só ouviu aí? Deus falando. Olha, o meu povo tem errado porque falta ali o conhecimento da palavra. Depois Jesus falando, olha, medita na palavra. Olha, vocês têm errado, por que é? Porque não tem lido a palavra, não tem meditado na palavra. Você prestou atenção nisso? Você prestou atenção nesses aconselhamentos, nesses conselhos de Deus para as nossas vidas nessa noite? Jesus falando, examinai as escrituras, procura examinar, ler, meditar na escritura, para que vocês não errem. E eu entendi que Jesus estava dizendo o seguinte: quando vocês estão meditando na palavra,
quando vocês estão sendo ouvinte, praticante da palavra, não tem nada, não tem vendaval, não tem crise, não tem lutas, não tem problemas que surge na sua vida, que vem te derrubar, que você vem cair, que você venha desistir. Vem uma decepção para a sua vida, você é decepcionado por alguém que você nunca esperava de ser decepcionado por ele. Ou se você é decepcionado, você pensa, sou decepcionado por ele, por ela, mas pelo Senhor, nunca vou ser decepcionado. Fui decepcionado por esse amigo, nunca pensava dele me decepcionar. Nunca pensava de ouvir tal palavra dele. Nunca pensava de ouvir tal crítica dele, mas ouvi. Mas do Senhor, vou ouvir só aquilo que é bom para a minha edificação. Do Senhor nunca eu vou decepcionar. Tem muita gente, irmão, desviando, fraquejando na fé, sabe por que que é? Porque tem dado muito mais ouvido àquilo que as pessoas dizem do que o que o próprio Deus diz, o que o próprio Deus fala. E isso não é nem da agora, não. Desde o jardim do Éden, quando o homem caiu, por que que caiu? Porque deixou de dar ouvido ao que Deus estava falando, porque diz que a Bíblia diz que Deus todos os dias passeava do jardim do Éden e falava com Adão e Eva, e depois deu ouvido à voz de serpente, a voz da serpente, um conselho errado, uma palavra errada, aquilo que não procedia de Deus. Quantas pessoas está dando ouvido à voz de serpente? Lá na faculdade, até alguém que diz ser ateu, não acredita em Deus, e de repente começa a passar esse ensinamento diabólico, e começa no ouvido de alguns crentes, e ele começa a duvidar da existência de Deus, começa a desacreditar naquilo que a Bíblia diz, por que que é isso? Por que que acontece? Porque não está firmado na rocha, não construiu sobre o fundamento, que é a palavra, não está meditando na palavra de dia e noite. Chega lá, não está meditando, só medita às vezes quando está na igreja, aí é problema na certa. Mas você que está aqui nessa noite, você é um abençoado, porque você é um ouvinte praticante, e por isso é que você está de pé, e é por isso que você continua servindo a Deus, e nada vai fazer você distanciar de Deus. Não vai ser ensinamentos heréticos, não vai ser doutrina de heresias, nada, porque você está firmado na Bíblia, na palavra de Deus. Eu vou, em rápidas palavras, estar falando no segundo tipo de ouvinte. Eu falei do primeiro grupo de ouvinte. Eu disse que ali naquele dia, quando Jesus estava ensinando, tinha dois grupos de ouvintes. O próprio Jesus que classificou. Não sou eu. Foi o próprio Jesus que classificou em dois grupos. Falou, tem aqueles que são ouvintes, que praticam, esses são igual àquele que constrói sobre a rocha. Aí Jesus passou para um segundo grupo de ouvintes, que ele diz, o segundo grupo é aqueles que ouvem as minhas palavras, mas as não pratica. Irmãos, o que tem de gente que ouve a palavra e não pratica?
moleza. Mas esses vocês que aqui estão, até eu acredito que vocês estão aqui porque vocês vieram para ouvir a palavra e praticar. Tá? E Jesus compara esse grupo de ouvintes como uma pessoa louca, como uma pessoa insensata, uma pessoa sem juízo. Foi assim que Jesus classificou esse grupo de ouvinte, sem juízo, aquele que ouve a palavra e não as pratica. Menospreza, ignora, não valoriza. Qual é a valorização que você está dando para a palavra? Qual é a valorização que você está dando pela Bíblia? Qual é a valorização que você está dando pelos ensinamentos da escola bíblica dominical? Pelos ensinamentos das terça-feira? Qual é a valorização que você está dando pela palavra de Deus? Que tipo de ouvinte você está sendo? Em qual dos grupos você está inserido? Em qual dos grupos de ouvinte você está classificado? Eu quero deixar essa resposta com você. Não vim aqui para classificar você em nenhum grupo de ouvinte, não. Não vim aqui para isso, não. Vim aqui para expor essa palavra diante de você e deixar que você mesmo faça essa avaliação. Deixar que você mesmo faça a sua classificação. Analisa. Faz uma análise. Qual é o grupo de ouvinte que você está pertencendo, que você está inserido? Aqueles que ignoram. É como se fosse a palavra comum. Ele tem a palavra de Deus, a Bíblia como uma coisa comum, uma palavra comum, uma coisa normal. Não, a Bíblia não é um livro comum. A palavra de Deus não é uma palavra comum. Isso aqui não é comum. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aqui não está a ideia de homem. Aqui não está expressa, aqui não está aqui o projeto, o plano do homem. Não, aqui está a coisa divina. Foi inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Por isso, ela deve ser valorizada como palavra de Deus. Deve ser obedecida como se fosse Deus falando a nós. Porque a forma dele falar comigo e com você é através desta palavra. Eu pude estar pensando nos dois grupos de ouvintes. Os dois grupos estavam presentes nos dias de Jesus, não foi? Nos dias de Jesus estavam presentes ali os dois grupos de ouvintes. Aqueles que ouviam e obedeciam, e aqueles que ouviam, entravam daqui e saíam de cá. Não tinha sensibilidade às palavras do próprio Jesus. Nos dias de hoje, como eu disse, não é diferente. E às vezes a gente não, pastor Gerson, aqui, apontando, querendo dizer que o A ou o B pertence, ou que você pertence ao grupo A ou ao grupo B. Não, não é isso, não estou aqui para isso, como eu já disse. Não estou querendo dizer você é obediente, você pertence ao primeiro grupo, não. Mas, irmãos, em todas as épocas, teve os dois grupos presentes. Como leva até a gente pensar que determinadas pessoas, às vezes nós vemos pessoas
que parece tanto com esse segundo grupo. Um exemplo. Sei que aqui não tem isso, mas existe na igreja por aí afora. Pessoas que querem fazer tudo para quê? Para aparecer. Pessoas, e aí onde leva? Eu acredito que, às vezes na igreja, às vezes está na igreja, ele canta na igreja, ele prega na igreja, ele dá oferta na igreja, ele toca na igreja, ele faz tudo na igreja, mas, às vezes, de repente, cabe você avaliar. O que motiva você a fazer tudo isso? É a motivação que te leva, que faz você fazer as coisas, o trabalho na igreja, é que faz você também analisar. Eu não sei por que você está fazendo. Quem sabe é você. Ué. Se você está fazendo para aparecer, para ser elogiado, é você que sabe, não é eu não. Então, aqueles que fazem para aparecer, para ser elogiado, para ser mimado, não vai fazer, não. Ser do lado na igreja, parece que serve a Deus porque fazendo favor para o pastor, serve a Deus fazendo favor para o pai, serve a Deus fazendo favor para o esposo, serve a Deus fazendo favor para a esposa. Gente, pelo amor de Deus, servir a Deus é a melhor coisa que tem no mundo. Devemos fazer voluntariamente. Servir a Deus é dever de todo homem e de toda mulher. Vamos fazer com a nossa alma, com o nosso coração. A obra de Deus é feita por amor. Deus te chamou para fazer a obra dele. Vou te falar uma coisa aqui. A Bíblia que fala que todos nós somos representantes de Deus aqui na terra. Desde que você é salvo, você é um representante, você é um representante de Deus aqui na terra. Então, tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, devemos fazer para glorificar o seu nome, para louvar, para o louvor do seu nome. Não façamos nada para nos aparecer, não. Vamos fazer da melhor forma, porque estamos fazendo para Deus. Você que lidera, você que é ministrante, você que é obreiro, você que está envolvido na obra, faça tudo da melhor forma, porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para agradar o seu esposo, sua esposa, o seu pastor. Não, você está fazendo para Deus. Porque do contrário, se não for, você está inserido naquele segundo grupo. A casa vai cair. Tantos pastores famosos que às vezes têm caído. Por que caiu? Estava fazendo para a sua própria glória. Não estava estruturado na palavra. Mas quando nós estamos estruturados na palavra, nós estamos solidificados na palavra, aí nós vamos fazer da melhor forma, porque estamos fazendo para Deus. Se você estiver enquadrado no primeiro tipo de ouvinte, nada vai tirar o teu foco. Se você estiver enquadrado no primeiro tipo de ouvinte, que é aquele ouvinte praticante, nada vai mudar o teu alvo, o teu
objetivo, nada, porque você está edificado, ou você está edificando a sua construção espiritual, a sua vida espiritual, na palavra, na Bíblia. Amém? Vocês entenderam? Quem entendeu? Diz a mão, só quem entendeu. Amém. Eu sei que vocês entenderam o meu objetivo, o meu alvo, o alvo da minha palavra aqui nessa noite. Foi fazer que cada um de nós possamos entendermos que sem a palavra, sem a Bíblia, é impossível nós sermos bons crentes, sermos bons esposos e boas esposas. Como eu já disse aqui, é impossível. Mas se nós estivermos edificados na palavra, nada vai nos distanciar de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela a paciência de me tolerar aí por esses minutos, né? Mas que Deus, aquilo que eu não alcancei, que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração e fazendo você entender o que é que eu estava querendo dizer, tá? A minha intenção nessa noite foi das melhores. Me coloquei aqui como instrumento, como vaso nas mãos de Deus, para estar falando aquilo que fosse o melhor, o mais proveitoso para nossas vidas espiritual. Estive aqui nessa noite na condição de profeta de Deus, para estar falando a você aquilo que Deus tinha e queria falar para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. De pé, meus amados, vamos orar. Senhor nosso Deus, que essa palavra, Senhor Deus, ministrada nessa noite, tenha, Senhor Deus, guarida em nossos corações. Que tenhamos a humildade, ó Deus, de recebê-la em nosso coração, porque sabemos que a Bíblia, Senhor, é o nosso maior tesouro e é o maior presente que o Senhor outorgou à igreja. E nós temos o grande privilégio de possuí-la. Nós temos o grande privilégio de tê-la em nossas mãos. Deus, obrigado por estar diante da Tua palavra, por poder viver ela, Senhor Deus. Quando o Senhor falou essa palavra, o Senhor, no contexto, o Senhor estava desprezando aqueles que fazem culto, Senhor Deus, sem compromisso com a Tua palavra. O Senhor chegou a dizer que muitos gritariam Senhor, Senhor. Chegariam a dizer que fizeram milagres em Teu nome, mas desprezaram a palavra. Deus, não é esse o nosso caso. Nós queremos nos dobrar diante da Tua palavra, valorizá-la em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, em nosso viver, em nossa jornada, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a todos que nessa noite, junto comigo, ouviram essa mensagem, Pai querido. Que o Espírito Santo nos desperte, ó Deus, para tomar a palavra e colocá-la em destaque na nossa vida. Meditar nela durante o nosso viver, durante o dia, durante nossas reuniões, mas também durante as nossas lidas, ó Deus. Durante a nossa jornada, Pai. Que não apartamos do nosso coração a Tua verdade. Deus, a Tua palavra é autoridade na igreja e na nossa casa, Pai. Se alguém desprezar, que despreze, mas não a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos valorizar a Tua palavra, Pai. Eu abençoo a igreja nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ainda de pé, irmão, se você trouxe a sua oferta, pegue a sua oferta nesse momento e vamos ofertar nessa hora. Senhor, eu quero nesse momento, Pai, declarar o milagre, declarar a bênção na vida de todos aqueles que vão fazer a oferta nessa noite. Que eles possam fazer com alegria, que eles possam fazer com gratidão, que eles possam fazer numa forma de culto a Deus, porque só assim isso tem efeito, Pai querido. A Tua igreja é sustentada, Senhor Deus, pela fidelidade e disposição dos Teus filhos. Eu ministro em nome de Jesus. Amém. Pode recolher a oferta.
Glória a Jesus. Enquanto a oferta está sendo recolhida, nós estamos fechando, tá? O grupo Vencedores por Cristo, liderado pelo Caetano, grupo de crescimento, vai estar reunindo amanhã na casa do vizinho do irmão Caetano. Ele está aguardando os liderados do seu grupo na sua casa às 19h50. Para de lá ir juntos para o culto. Certo, irmã Célia? Amém? Então todos os irmãos que fazem parte do grupo do irmão Caetano e a irmã Célia reúnem na casa deles às 19h50 para de lá ir para a casa do vizinho onde a reunião será realizada. Amém, meus irmãos? Aqueles irmãos que nós conversamos domingo sobre a aula de música, os que estão interessados, aula de violão e aula de teclado, nós vamos fazer a reunião lá na sala de paz assim que terminar o culto, tá? Se não der todos hoje, se não vierem todos, nós vamos remarcar para quinta, porque eu preciso falar com todos, porque só tem uma data. Eu tenho que acertar uma data que ele não tem como vir cá 2 vezes o professor. Ele vai vir dar aula aqui, tá? É em torno de R$25 por mês, a aula de violão e de teclado. Crianças, a partir dos 7 anos de idade, já têm condições de pegar aula de música. Menor, essa é a informação do professor, tá? Agora, as crianças maiores de 30, 40, pode também, né? Só não vai ter a facilidade da criança de 8, 10, né? Mas pode ter a criança de 50, tá? Então, os que vieram hoje, assim que terminar, vamos lá na sala de paz para conversar. Eu queria pedir os pais desses que estão já tocando, esses adolescentes, esses são os mais importantes, mais urgentes para a igreja, tá? Então, tipo Júnior, Félix Júnior, Samuel, quem mais? Pedro, o Jefferson Júnior, já falei, o Júnior aqui. Esses são os mais importantes porque já tem o início, né? Ele falou que quem tem o início, dentro de 2, 3 meses, já está tocando na igreja com desenvoltura. Amém? Reunião com a diaconia, irmãos, sexta-feira, 7h30. Sexta-feira, 7h30, tá? Os adolescentes vão no sábado para o pré-encontro, na chácara ali do Agrobanco. Os pais organize para enviar os seus filhos e fique orando para estar tudo certinho lá, tá bom? Sábado, 9 da manhã, nós temos a manhã de intercessão. Deus tem uma novidade para você. Você que não veio ainda, venha orar. A proposta é essa. Venha estar na presença de Deus, mas enquanto você ora, você recebe a bênção, você ouve uma palavra de Deus. Eu gostaria muito que a igreja toda tivesse aqui sábado passado. Que coisa tremenda. Uma irmã que esteve aqui, de Guarulhos, a missionária Ete. Coisa linda. Mas os que estiveram aqui foram muito abençoados. Então, se você não vir, você perde a bênção. Se der para você, às vezes você não pode ficar às 3 horas aqui, não tem problema, fica uma só. A missionária vai entender. Às vezes você tem que lavar roupa, né? Às vezes você tem que ajudar a sua esposa para limpar a casa. A gente entende isso, que o marido ajuda. Vem, fica 1 hora, depois volta. Às vezes a esposa põe você para encerar lá alguma coisa. Você vem e fala, mulher, eu vou fazer as 2 coisas. Eu vou lá ficar 1 hora e volto para cá. E você atende a esposa e é abençoado aqui na manhã com Deus no sábado. Tá bom, irmãos? Deus abençoa a todos. Vamos ficar de pé. Deus abençoa, pastor Ismael, pela ministração, pela ajuda, pelo ministério nessa noite. Deus abençoe a todos. Muita gente viajando, muita gente descansando, alguns trabalhando, né? Mas a igreja reuniu em bom número nessa noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá? E declaro que essa semana vai ser uma semana de muita bênção
na sua vida ainda, tá? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida de todos. A igreja que congregou em torno da Tua palavra, nessa noite, a vida do pastor Ismael, que nos ministrou a verdade da Tua palavra nessa noite. Eu agradeço pela vida dos obreiros, obreiras, ministério de louvor, todos, crianças, pais, todos que congregaram nessa noite, ó Deus. Eu invoco a bênção na vida de cada um deles. Declaro que esta semana será uma semana de vitória, Pai. Voltaremos aqui, Senhor Deus, na quinta, para a campanha do mês de fevereiro, Pai querido, ressuscitando sonhos. Deus nos abençoe nessa nossa jornada. Fortaleça a igreja, edifica a igreja, Pai querido. Cubra a Tua igreja com a Tua boa mão, com a Tua vitória, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem na bênção e na paz, tá? Vão na graça. Está terminado em nome de Jesus.